Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. E depois de muito tempo, finalmente eu estou trazendo a parte 4 dos vídeos de diferença entre a Light Novel e o anime de ReZero referente ao volume 6. Eu já gravei sobre os 5 primeiros volumes da Light Novel de ReZero e esses vídeos não têm spoiler. Eu apenas conto que o anime cortou da Light Novel. Se você não assistiu os outros vídeos, eu estarei deixando o link da playlist na descrição. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. No último vídeo, eu parei na parte em que a baleia branca apareceu. O ataque da baleia branca é mais violento e detalhado na Light Novel, mas como eu sempre digo nos meus vídeos de diferença entre a Light Novel e o anime, só tem graça lendo. Eu não consigo passar todos os detalhes da novel, então a minha dica é a mesma de sempre. Leiam a novel caso vocês queiram saber mais. As partes mais importantes dessa cena que eu tenho para passar para vocês são algumas curiosidades que a novel deixa expresso para a gente. Como o Subaru e a Ren tiveram que trocar de dracoagem e pularam para a dracoagem do Otto, nesse momento eles perderam os efeitos das bênçãos dos dragões terrestres. Por este motivo, as ações deles se tornaram bem mais limitadas e a luta teve uma tensão maior na novel. Outra coisa que a novel também deixa claro é que nos outros loops, a baleia branca somente aparecia no terceiro dia e, consequentemente, a névoa só ficava mais densa no terceiro dia. Entretanto, no atual loop, eles ainda estavam na segunda noite e a estrada ainda não estava interditada e os comerciantes não sabiam do real perigo de levar o Subaru e a Ren até a mansão do Roswaal. Esses detalhezinhos dão mais peso nos erros do Subaru. O Otto estava indignado que a baleia apenas seguia a dracoagem dele, ele não entendia o porquê. Claro, havia o cheiro do Subaru e com certeza ela era atraída por ele. Só que até aquele momento, o Otto não sabia disso. A única pessoa que conseguia sentir o cheiro do Subaru era a Ren, e ela não teve escolhas a não ser se sacrificar para salvar o Subaru. Essa cena foi bonita na novel, mas como ela não foi cortada do anime, eu não irei entrar em detalhes. São poucas cenas que foram bem adaptadas no anime que eu irei detalhar nessa série de vídeos. E fiquem tranquilos, fãs da Ren, uma das cenas que foi bem adaptada, mas eu irei detalhar mesmo assim, é o From Zero, então eu irei detalhar bastante quando eu chegar nesse momento da novel. Nesse ponto, o Subaru desmaiou e acordou sem a Ren na dracoagem. Continuando, há um momento de tensão entre o Subaru e o Otto, só que o Otto diz que ele não se intimida com o Subaru, pois ele já é acostumado a lidar com gente pior que ele, como bandidos. Todos esses detalhes, como outras cenas cortadas, nos serviram para mostrar como o Subaru estava sendo patético no arco 3. O Subaru nem sequer conseguia perceber o real perigo da baleia branca, sendo necessário que o Otto dissesse que ela que foi a responsável por matar a última santa da espada. Quando o Otto deu esse choque de realidade no Subaru, ele foi se acalmando e ele percebeu que era inútil ele voltar para salvar a Ren. Ou melhor, tentar salvar a Ren, né? Assim, eles ficaram de 5 a 10 minutos sem falarem nada, apenas andando perdidos pela névoa. Aproveito e já passo algumas informações. Eu citei a Santa da Espada, e caso você queira ter uma leitura complementar de toda a história da Guerra Demi-Humana, o relacionamento da Teresa com o Wilhelm, até que foi a morte dela, leiam o ReZero Volume X2, ReZero Volume X3 e a Side Story Sword Demon Battle Ballad. Claro, isto é apenas uma leitura complementar, até porque a morte da Teresa felizmente não está em histórias paralelas, mas sim na história principal. Ela ocorre no capítulo 73 do arco 5 da Web Novel e no volume 20 da Light Novel. A minha recomendação da leitura dos X seria para vocês entenderem o que foi o peso da luta da baleia branca para o Wilhelm e para outros personagens como Conwood. Se tiverem interesse, quando eu chegar no volume 7, eu posso detalhar um pouco mais dos acontecimentos das histórias paralelas. Por enquanto, voltando às diferenças do volume 6 para o anime, na novel, o Subaru e o Otto encontram um comerciante de meia idade, mas a aparição desse comerciante não é muito relevante, eles tiveram o mesmo diálogo que foi no anime. E aí tem a cena que foi igual no anime, o Subaru descobre que era ele que estava traindo a baleia branca. Ele percebe que a Ren já sabia dessa informação e por isso se sacrificou e se sente muito culpado. O Otto lhe acaba descobrindo e acaba o jogando para fora da dracoagem. Toda a construção dessa cena merece destaque a partir de agora. Eu gostei de como essa cena foi adaptada no anime, entretanto eu gostei mais da novel, uma vez que ela é mais completa. O Subaru também ficou muito machucado na novel e ele não sentiu nenhum sentimento de reprovação pelo Otto.
Ele não sentiu raiva, ódio, tristeza, pois ele conseguia entender o Otto por querer salvar a própria vida. Mas é claro que a Novel jamais iria pegar leve com o Subaru. Apesar dele não ter nenhum sentimento negativo com o Otto, a narração pega muito pesado com o Subaru, falando que ele era apenas um pedaço de carne que só se interessava em sobreviver, e ele vivia contando desculpas fingindo que ia salvar a todos. A narração dá ênfase em como o Subaru era ridículo e digno de pena. Após aquele show de horrores do Subaru mostrando seu lado mais covarde, a baleia some e a dracuagem do Otto aparece. Esta cena ocorreu igual no anime. O Otto foi morto pelo culto da bruxa, a Verho escapou e encontrou o Subaru. O Subaru ele embarca na dracuagem e vai até a mansão do Roswell. Mesmo sendo uma cena simples, ela merece uns comentários extras. A principal discussão dessa cena na comunidade ReZero é se o Otto teria culpa ou não sobre os atos dele. Não irei me prolongar tanto porque a própria resposta já está na novel. Nem o Subaru culpou o Otto. Só que eu vou além disso. A narração deixa claro que o Otto não estava em condições normais, ele estava enlouquecido. E ele não só estava enlouquecido de medo, como também ele estava enlouquecido por causa da névoa da baleia branca. A condição psicológica do Otto estava tão abalada e fora do comum, que eu até mesmo consideraria ele como inimputável. Certamente eu não vou entrar em um aspecto legal por ser uma obra de ficção, mas em um aspecto ético e moral, eu não condenaria o Otto. E isso se dá justamente pela cena seguinte. O motivo do dragão terrestre do Otto ter encontrado o Subaru não foi por acaso. Após ter saído da área da névoa, o Otto recobrou os sentidos e percebeu a besteira que ele fez. Arrependido, ele voltou para salvar o Subaru, só que ele foi atacado pelo culto e a dracuagem seguiu o rumo, mesmo sem ele. Isto não é expresso na novel, foi a minha interpretação, só que foi a interpretação de outros leitores também. E conhecendo o Otto, ele fez isso mesmo. De qualquer forma, o Subaru ele segue com a dracuagem até a mansão do Roswell e desmaia. O Subaru ele acorda na mansão do Roswell, especificamente no quarto dele, e é revelado na novel o motivo dele ter escolhido aquele quarto. O Subaru escolheu aquele quarto porque lembrava bastante um quarto japonês, um quarto simples com apenas uma luminária. Adiante tem a cena do Subaru confundindo a Han com a Ren. Certamente essa cena na novel foi mais detalhada, teve mais interações, e uma que eu gosto bastante é a Han acariciando a cabeça do Subaru. Assim que ele acordou e confundiu a Han com a Ren, ele tocou a mão dela. Na novel, ela tira a mão dele e ela faz um comentário mais áspero, dizendo para não tocá-la. O Subaru ficou bem para baixo com esse comentário e ele pediu desculpas, o que surpreendeu a Han. No fim, ela se sentiu um pouco culpada e começou a acariciar a cabeça dele. A partir daí tem algumas interações a mais que deixam a cena mais séria em relação ao anime, e era perceptível para a própria Han que o Subaru estava fugindo do tema principal. Assim, ela pressionou o Subaru para que ele lhe contasse a respeito do que estava incomodando tanto, e ele contou sobre a Ren. E nesse momento, ocorre a famosa frase, "Quem é Ren?". A novel segue o mesmo rumo do anime, o Subaru sai do quarto, só que ele não encontra nenhum resquício de que a Ren existiu naquele mundo. Dessa forma, ele fica parado, com medo, em frente ao quarto em que a Emilia estava. Ao entrar no quarto, o Subaru olhou para Emilia e na visão dele, parecia que ela havia emagrecido e havia sofrido bastante na ausência dele. Claro que isso foi na visão dele, porque a gente, como leitor, acompanhou na novel que a Emilia realmente emagreceu e sofreu muito na ausência do Subaru. E inclusive, ela achava que a culpa da separação deles foi dela. Ela se culpava todos os dias e, consequentemente, a saúde mental e física dela piorou durante o tempo que ela ficou longe do Subaru. E adiante ocorre toda a discussão do Subaru com a Emilia. E essa cena é muito boa na novel. É mostrado detalhes e revelado os pensamentos do Subaru. Fica nítido o desespero do Subaru em tentar fazer com que a Emilia entendesse os verdadeiros sentimentos dele. Só que ele falha, e ele falha porque nem ele entendia os sentimentos dele. No fim, o Subaru era apenas um garoto incompetente que se achava injustiçado por todos. E ele acaba insultando a Emilia, dizendo palavras horríveis para ela. Ele dizia que nada que ela fazia dava certo, que ela não prestava, que tudo que ela fazia daria errado, que ela nunca conseguiria e que tudo que sobraria para ela seria uma montanha de cadáveres. E ele sentiu um prazer horrendo, perverso e asqueroso quando ele disse isso. Só que em contraste de todo o sentimento horrível que ele tinha, cada sílaba que ele falava para Emilia, o rosto dele revelava dor e o seu coração era esfaqueado. Essa é uma das minhas cenas favoritas no arco 3.
pois o Subaru disse todas essas palavras horríveis para Emília. O consciente dele também acreditava que ele também estava dizendo aquilo para Emília. Ele de fato sentia um prazer horrendo em ver a Emília dependendo dele. Só que este mesmo Subaru, mesmo com toda a maldade e todo o prazer em ver a Emília sofrendo, ele achando que também pensava assim, ele não conseguia enxergar o seu inconsciente e seus reais sentimentos que fazia ele sofrer. A cada palavra que ele direcionava a Emília, ele chorava e sofria. E o motivo disso não era porque a Emília estava sofrendo com o que ele dizia, e o Subaru sofria com aquelas palavras que ele mesmo proferia, porque a pessoa para quem ele realmente estava dizendo aqueles insultos não era para a Emília, mas sim para ele mesmo. Toda a frase foi direcionada a ele mesmo. Ele se culpava e se insultava toda hora. Ele se culpava bastante por todos os erros e por toda a sua covardia no passado, e ele tinha muito medo, pois ele só tinha a perspectiva de um futuro horrível pela frente. E o Subaru não conseguia entender o que ele realmente sentia. Ele não entendia. Só que, curiosamente, a Emília entendeu. A Emília está longe de ser uma personagem inteligente. Todavia, ela consegue facilmente entender o sentimento dos outros. E ela conseguiu notar que a pessoa que mais sofria com todos aqueles insultos era o próprio Subaru. Essa cena na novel ficou incrível. Pois bem, as principais diferenças foram essas. Adiante a gente tem a cena da morte da Emília. Na novel é especificado que a mão esquerda fica acariciando o queixo do Subaru, enquanto a mão direita atravessa o seu peito. Se você viu a parte 2 do meu vídeo de diferença entre a light novel e o anime referente ao volume 3, vai lembrar da minha teoria sobre a mão esquerda e a mão direita da Sátila e da inveja. A minha teoria era que a mão esquerda sempre era da Sátila e a mão direita era sempre da inveja. Por este motivo, quando eu li o volume 6 pela primeira vez, eu pensava que quem mataria a Emília seria a mão direita. Entretanto, a mão esquerda que estava acariciando o queixo do Subaru parou e foi esta mesma mão que amassou o coração da Emília. E apesar de eu já ter respondido isso em live, para aqueles que ainda não sabem, o motivo da Emília ter morrido nessa cena era porque o Subaru estava determinado para contar a ela sobre o retorno através da morte. Ele não se importava mais com a punição, ele estava disposto a sofrer e sofrer pela Sátila ou pela inveja, e ele contaria, ele estava determinado a contar. Então, ela não viu opção a não ser matar a Emília ao invés do Subaru. Certamente ela não mataria o Subaru, ela o faria sofrer, apertando o coração dele, só que ele já não se importava mais com essa punição, então a punição maior foi matar a Emília. A cena seguinte é igual no anime, é o Subaru chorando desesperadamente com a Emília no colo e a Beatrice aparece. Nesta cena tem 3 momentos da novel que eu gosto de destacar. O primeiro momento é o pensamento do Subaru em acreditar que a Beatrice não gostava dele de jeito nenhum. Assim, ela não teria problema em matá-lo. Claro, se você já acompanha meus vídeos de diferença, saberá que essa afirmação é totalmente errada. O segundo momento é que no volume 6 já é dito que a Beatrice pensava que o Subaru poderia ser aquela pessoa para ela. Isso é uma pista para o arco 4. O pedido do Subaru fez com que a Beatrice ficasse brava e ela o teleportou para longe. E após isso, ocorre o terceiro momento que eu gosto de destacar. Após o desaparecimento do Subaru e da Emília, há uma cena em que a Beatrice está sozinha. Ela começa a chorar e ela chama pela mãe dela, e ela pergunta até quando ela teria que... E há uma pausa. Após a segunda temporada, esta cena envelheceu muito bem. O cenário muda para a floresta congelada. O Subaru, com a Emília no colo, ele procurava pelo culto da bruxa. Aquele loop estava perdido, então a intenção dele era morrer o quanto antes. Ao encontrar o culto, o Subaru pediu para que o Betelgeuse o matasse. Porém, como o Betelgeuse também iria tocar na Emília, o Subaru acabou desviando. E curiosamente, a velocidade dos braços do Betelgeuse não era nada fora do comum, e o Subaru conseguia desviar tranquilamente. E na light novel, o Subaru até mesmo consegue dar uma cabeçada no rosto do Betelgeuse, só que ele cortou a testa com o dente dele. O sangue caiu no olho direito do Subaru, atrapalhando a visão. Assim, um dos vetores pegou a perna dele e o arremessou para longe. E o mais legal dessa cena é que durante a queda, o Subaru esqueceu totalmente dele e ele tentou amortecer o cadáver da Emília. E isto fez com que ele levasse um certo dano. Ele se choca contra uma árvore e é dito na novel que parecia que a espinha dele havia se quebrado.
Apesar disso, o Subaru começa a zombar o Betelgeuse, dizendo que se ele conseguia ver as mãos invisíveis era porque a bruxa não amava o Betelgeuse e havia o traído. O Betelgeuse fica enlouquecido de raiva até que o Puck aparece. É dito na novel que o Puck estava drenando mana em escala mundial, por isso que a floresta estava daquele jeito. A única área que o Puck estava tendo cuidado era onde se localizava o corpo da Emília, e ele falava várias vezes que o culto da bruxa nunca mudava o seu estilo. Passavam-se séculos, mas eles nunca mudavam, eles não tinham salvação. E toda vez que o Puck olhava para o corpo da Emília, ele sentia muita tristeza, e ele se lamentava, pois ela morreu sem descobrir nada. E só lembrando que com a morte da Emília, o contrato foi desfeito, e as memórias do Puck retornaram. E é por este motivo que ele lembra de um nome e ele diz em voz alta: Echidna. Após dizer esse nome, o Betelgeuse ficou enfurecido. Ele não suportava que o nome de outra bruxa além da Sátala fosse dito na presença dele. Isto não é revelado na história principal, mas em histórias paralelas, por isso que eu irei dizer agora. A gente ainda não tem todas as informações, só que a gente já sabe que o Puck é um espírito artificial criado pela Echidna. E há 400 anos atrás, ele e a Echidna celebraram um contrato, e este contrato é a causa da perda das memórias do Puck. Voltando-se então para a história principal, o Puck derrota facilmente o culto da bruxa. E ele demonstra muito nojo pelo culto, dizendo que nem a morte era uma punição adequada para eles. Após ele matar o culto da bruxa, o Puck começa a conversar com o Subaru, e o Subaru estava com o pé sangrando. Para evitar que o Subaru morresse de hemorragia, o Puck congela a ferida. Mas é claro, ele congelou a ferida, salvando o Subaru para que ele pudesse torturá-lo. E dá muita, mas muita agonia em ver o Subaru sendo torturado pelo Puck. Essa cena da novel foi muito mais pesada que no anime. E uma informação a mais que a novel nos traz é que o Puck diz que ele não conseguiria cumprir a promessa de destruir o mundo, pois eventualmente ele iria se encontrar com o Santo da Espada, que iria impedi-lo. E o tempo vai passando, e o Subaru vai congelando, até que ele vai perdendo os sentidos. E é revelado na novel que não importava quantas vezes o Subaru morresse, ele nunca se acostumava. E todas as mortes seguintes sempre era pior que a anterior. Então, ele sempre sofria todas as vezes que ele morria. O tempo passa, ele perde totalmente os sentidos e acorda novamente na barraca do Kadomon. O desespero do Subaru era silencioso. E ele já não tinha mais esperanças. Só que ele não contava que a cena a seguir seria a sua salvação. Fiquem atentos na aba da comunidade do meu canal do YouTube, pois dentro de 5 dias estarei lançando uma enquete de temas de vídeos, os quais vocês poderão votar. Agradeço ao novo membro do canal, que é o Apenas, muito obrigado pelo apoio, e também agradeço a todos os novos membros cultistas, muito obrigado por todo o apoio e suporte ao canal. E claro, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações dos meus próximos vídeos e lives. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, e se vocês gostam de animes e principalmente de ReZero, eu espero sempre vê-los por aqui, pois afinal, é sobre isso que esse canal se trata.